A gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, 8 horas e 42 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutor Henrique, que comparece para julgamento. Um agradecimento especial ao doutor Alberto, que foi convocado às pressas aqui para substituir a doutora Maria Selma. Agradeço também a presença do doutor Rodolfo pela DRF, ao Hélio na pessoa do Hélio, a todos os administrativos que viabilizam a gravação e transmissão da sessão, e aos advogados presentes e a todos que nos assistem e acompanham. Dando início à sessão de julgamento, inicialmente eu anuncio a retirada de pauta do processo 5023-3537, Telefônica do Brasil, S.A., tendo em vista a ausência da juíza relatora, doutora Maria Selmo. Para iniciar a sessão, peço a todos que acessem o AIM 443, 476, Sun Chemical do Brasil Limitada. O relator é o doutor Henrique. Doutor Gabriel está presente para sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique. Fique à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Só um minutinho, o doutor Gabriel consegue abrir o vídeo? Tá ok. Pode ficar à vontade. Desculpa, doutor Henrique. Imagina, senhor presidente. Bem, eu vou passar a leitura do relatório e, em seguida, eu abro a palavra para o doutor Gabriel. Senhor presidente, só para confirmar, tá registrada a sustentação oral, né? Está registrada a sustentação oral. Doutor Henrique, o senhor não quer passar direto a leitura do voto? Tá, aí, se for necessário, eu abro para a sustentação oral. Eu acho que sim, porque não tendo em vista a conclusão do voto, tá bom? Isso, Doutor Gabriel, eu já vou fazer a leitura, então, assim como indicado pelo senhor presidente, do relatório e do voto, porque eu acredito que não vai ter prejuízo, mas aí o senhor fica à vontade, tá? Para falar em seguida. Trata-se de recurso ordinário interposto por Sun Chemical do Brasil Limitada, as folhas 8576 e 9189, contra a decisão de folhas 8553 e 8562, que manteve o AIM 41434766. O presente feito retorna para julgamento após diligência determinada pelo ilustre juiz Dr. Silvio Ryokichi Onaga, em voto proferido durante sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, na data de 17/3/23. Folhas 9226 e 9231. A diligência foi determinada nos seguintes termos. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de 30 dias a contar da publicação desta decisão, a autuada demonstre, em relação ao item 1, quais os produtos que se encontravam em poder de Horus Indústria de Tintas, indique a respectiva nota fiscal de remessa que amparou a operação de remessa, bem como junte a mesma aos autos, considerando que trata-se do ano de 2023, mais de 5 anos após o levantamento, traga aos autos dados das notas fiscais que amparam o retorno das mercadorias, bem como as respectivas DANFs. Em relação ao item 2, indique de forma conclusiva e objetiva quais as mercadorias, bem como seus respectivos valores que se encontravam em estoque da Armavale Armazém Gerais do Vale do Paraíba, Fiord Transportes e EBA Unimodal e EBA, Empresa Brasileira de Armazenamento. Indique qual nota fiscal amparou a remessa e junte a respectiva DANF, considerando que estamos em 23, mais de 5 anos após que traga aos autos os dados da nota fiscal, das notas fiscais que amparam o retorno das mercadorias, bem como as DANFs. Após, ao AFR e DRF para manifestação. Em cumprimento à diligência, o contribuinte se manifestou às folhas 9235 e 9243, trazendo aos autos os documentos de folhas 9244 e 13641. Referida manifestação se deu antes da notificação para cumprimento da diligência. Uma vez notificada, a recorrente novamente se manifestou nos autos, dessa vez as folhas 13645
e apenas para informar que a determinação constante da decisão da nona Câmara Julgadora havia sido cumprida com a juntada dos documentos mencionados alhures. Consta da decisão pela conversão do julgamento em diligência que tanto a autoridade fiscal quanto a douta representação fiscal deveriam se manifestar sobre as informações a serem trazidas aos autos pela recorrente. A douta representação fiscal apresentou a competente manifestação, as folhas 13653, 13662. A autoridade fiscal manifestou-se as folhas 13649. Ocorre que, em sua manifestação, a autoridade fiscal parece ter olhado apenas para a segunda petição do recorrente, de folhas 13645, que apenas informava a presença dos documentos no processo, e não para a petição de folhas 9235 e 9243, que de fato cumpria a diligência determinada juntando documentos de folhas 9244 e 13641. Assim se manifestou a autoridade fiscal. Abro aspas. Trata-se de lei tal que, conforme ementa, foi convertida em diligência, considerando a resposta apresentada pelo defendente às folhas tais, alegando que os documentos solicitados já estão colacionados às folhas tais do presente, considerando que a nona Câmara Julgadora, após verificar todo o processo, ainda assim o converteu em diligência, entendo que os pontos trazidos pela nona Câmara Julgadora, conforme cota de encaminhamento da diligência, não receberam o devido esclarecimento e contraponto. Assim, ante a omissão do contribuinte no atendimento e não havendo documentos novos para manifestar, apenas os já constantes do processo restituo para prosseguimento. Fecho aspas. Dessa forma, considero que a última parte da determinação exarada pelo nobre julgador Dr. Silvio Hirokichi Onaga, as folhas 9226 e 9231, ainda pende de cumprimento. Permitir o prosseguimento do julgamento sem que a autoridade fiscal tenha se pronunciado efetivamente sobre a diligência determinada seria, a uma, desrespeitar a ordem da colenda da nona Câmara Julgadora deste tribunal, a duas, permitir que se configure afronta à ampla defesa e ao contraditório, em prejuízo do interesse público. Dessa forma, por considerar que a autoridade fiscal ainda não se pronunciou efetivamente sobre os documentos juntados após a determinação da diligência, folhas 9235 a 13641, julgo por converter novamente o julgamento em diligência para que tal providência seja atendida. Diante do exposto, retornem os autos em diligência à autoridade fiscal para que dê fiel cumprimento ao comando presente na decisão de folhas 9226 e 9231, manifestando-se sobre o conteúdo trazido aos autos pela parte recorrente às folhas 9235 e 13641, mantendo-se em mente os objetivos delineados às folhas 9230. E assim como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Gabriel, acho que se a Câmara concordar pela diligência, resta prejudicada a sustentação oral nesse momento. O senhor tem alguma objeção? Nenhuma objeção. Então, ok. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida acerca do voto do relator? Gostaria de se manifestar? Estou de acordo. Pois não, doutor Luciano? Eu também estou de acordo, eu concordo que é necessária a complementação e a manifestação do fisco, eu acompanho integralmente o pleito pela diligência. Tá, ok, então. Vou encerrar os debates. Só aguardar o registro do voto. O relator ainda não votou. E aí eu encerro os debates e passo ao julgamento. Está registrado, senhor presidente. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Gabriel, então, decisão unânime pela conversão de julgamento e diligência para a manifestação do AFR, tá? Aí, no retorno, se o senhor puder comparecer para a sustentação oral, fica à vontade. Está bem, muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Uma boa sessão. Obrigado. Dando continuidade, o AIM 5023874, Dawson, Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Limitada, processo é de minha relatoria. Esse processo já entrou em pauta no mês de novembro do ano passado. Na data que entrou em pauta, estavam presentes eu e a doutora Maria Ancel e mais dois juízes substitutos. O doutor Ageu proferiu a sustentação oral, tendo em vista que a composição hoje é bem diferente da última composição da sustentação oral, eu vou abrir para a sustentação oral novamente, tá?
Então, eu vou passar a leitura aqui do relatório e vou abrir para o doutor Ageu fazer sustentação oral. O AIM de folhas 1 contém acusação de deixar de emitir documentação fiscal eletrônica nos seguintes termos: no período de fevereiro de 2018 e março de 2022, conforme detalhado demonstrativo 3 a 8, deixou de emitir documentação fiscal eletrônica, nota fiscal modelo 55, no valor de tanto, haja vista o acobertamento de parte de suas operações pela empresa DLS Comércio de Ferramentas Limitada, cuja inscrição estadual foi declarada nula desde a ata do início da inscrição, por simulação de existência de estabelecimento, conforme decisão exarada no âmbito do procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, PCN. Na mesma decisão, foi considerados inidôneos todos os documentos fiscais de emissão atribuída ao estabelecimento empresa DLS Comércio de Ferramentas Limitada, conforme lista juntada entre as folhas 42 a 209, extraída da base de dados da nota fiscal eletrônica. Os dados e valores constantes dos referidos documentos fiscais serviram como fundamento da presente autuação, haja vista refletir em operações comerciais sujeitas à incidência de imposto. De tal maneira, o contribuinte deixou de pagar o ICMS no valor de tanto. Consta ainda no AIM, indicação de responsável solidário, senhor Nelson de Jesus Bacan. A autuada apresentou defesa, o agente fiscal se manifestou e o julgador tributário decidiu manter integralmente a acusação. Contra a decisão, a autuada apresentou recurso ordinário, em que se alega, como sintetizado pela DRF, ação fiscal teria sido iniciada por meio de denúncia efetuada por inimigo da família dos sócios da empresa, o senhor Giuliani Seretoni Pereira, denunciante, que foi casado com a irmã da dona da empresa denunciada, que estaria sendo investigado por crime de abuso sexual contra a filha e por vingança teria efetuado a denúncia contra a empresa pertencente à família da genitora, de modo a destruí-la. Seria impossível aceitar como anônima uma denúncia apresentada ao fisco pessoalmente em 15 de 3 de 2022, conforme se verifica pela gravação contida no link tal. Não sendo anônima a denúncia, deveria ser rejeitada pelo caráter meramente de vingança pessoal contra os envolvidos, conforme artigo 19 da Lei Complementar 939. Teria ocorrido cerceamento de defesa, posto que não existiriam documentos juntados à denúncia e que estes teriam sido criados pelo fisco, que também teria provocado entraves para a elucidação do caso. O fiscal, senhor Carlos Roberto Boldezan, teria agido em conluio com o denunciante. Seu genro teria aterrorizado a irmã, a dona da empresa, conforme áudios. Seriam nulas aos FS números tais, posto que o senhor Carlos as teria emitido com base em uma mentira e uma fraude em conluio com o inimigo da família. No mérito, o áudio do fiscal, senhor Carlos, gravado e juntado aos autos, em nítida corrupção passiva, teria sido obtida de forma lícita pelo Estado quando da investigação de estupro de vulnerável. Toda a fiscalização teria sido fruto de enredo de um agente fiscal em conluio com o denunciante, agora investigado por corrupção. O fisco paulista teria promovido verdadeira inquisição no presente caso. Primeiramente, teria declarado nula a inscrição estadual da empresa DLS, por supostamente ter sido criada com o intuito de fraude, embora não houvesse provas. O fisco simplesmente empurraria o expediente para frente com narrativas de não respondeu de forma satisfatória. O questionamento do fisco informaria da intempestividade das respostas dadas, mas não verificaria que tal ocorrência decorreria da inoperância do protocolo do posto fiscal, vez que as folhas de informação seriam emitidas quando do término do escaneamento dos documentos, quando estes já teriam sido entregues dentro dos prazos concedidos e desta forma consideraria intempestiva documentos que teriam sido entregues. Discorre sobre o PCN de cassação da eficácia da IE referente à DLS, afirmando que o fisco teria tomado inidôneos documentos que teriam sido emitidos legalmente em operações realizadas. O presente AIM, por falta de emissão de documentos fiscais, estaria lastreado em documentos fiscais que o próprio fisco cancelou, declarando inidôneos. Ora, cancelar-se documento para exigir sua emissão seria, no mínimo, estranho. Posicionamento da Cefaz, mas o entendimento inicial entre o fisco e o denunciante colaboraria para tal situação. O senhor Nelson Jesus Balcão, responsável solidário, não teria e nunca teve qualquer relacionamento com a empresa, e sua presença no local decorreria do fato de ser casado com a mãe da proprietária da empresa. Como o fisco teria entendido que
nossa empresa abarcou as operações canceladas pela DLS, então deveria também oferecer os créditos deles, com base na não cumulatividade do imposto em questão. A multa confiscatória e desproporcional. O delegado tributário de julgamento deferiu o processamento do recurso ordinário. A DRF, em parecer de contas razões ao recurso ordinário, manifestou-se pelo não provimento do apelo recursal. No dia 6/12/2025, o patrono da autuada, 2024, o patrono da autuada compareceu à sessão de julgamento e realizou sustentação oral das razões recursais. Feita a sustentação oral, os autos retornaram ao relator. Eis o breve relato dos autos. Passa a palavra ao patrono. Fica à vontade, doutor Ageu. Doutor Silvio, muito obrigado pela oportunidade e, aproveitando, o senhor é o presidente e o relator do processo, cumprimento Vossa Excelência e todos os demais membros dessa comissão julgadora, dessa Câmara Julgadora. Bom, o relatório, vamos resumir assim, ele trouxe parte do problema aí que a gente precisa enfrentar. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar da Lei Complementar 939 e vou entrar na verdade dos fatos, porque eu juntei a degravação da conversa do fiscal com o representante, com o contador Juliano. Bom, gente, o que prescreve o artigo 19 da Lei Complementar 939? A lei é clara, fala o seguinte: a Secretaria da Fazenda não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando quaisquer procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima. Quando deixe apenas transparecer o objetivo diverso do enunciado. Vamos falar agora como é que surgiu essa fiscalização. Como bem disse o relator, o contador Juliano Cerotini é inimigo da empresa, mas inimigo ferrenho. Inimigo ferrenho e estuprador de vulnerável. Foi condenado já na justiça. O senhor Juliano foi condenado por estupro de vulnerável da própria filha, uma menor, acho que 7 anos, 6 anos na época. Está condenado. E como é que o fiscal entrou nessa? A família contratou advogados para poder fazer o divórcio, tomar conta do processo. E esse contador, que já tinha sido colega do fiscal numa outra empresa antes mesmo do fiscal ser fiscal, e eles têm um relacionamento muito próximo, esse contador foi na Secretaria da Fazenda, dentro da Secretaria, levar a denúncia anônima. Falou assim: olha aqui, senhor Carlos, eu estou trazendo uma denúncia aqui que a família está dando muito trabalho para mim, está contratando advogado, eu não estou conseguindo pagar. E eu, senhor Carlos, eu queria fazer uma denúncia que eu preciso arrebentar com a empresa. Eu preciso acabar com a empresa. Eu preciso parar com isso, porque eu não estou aguentando pagar advogado. Isso está na transcrição que eu juntei nos autos. O que o fiscal falou? Falou expressamente e está na gravação. Falou assim, senhor Juliano, você não vai fazer a denúncia anônima. Você vai me entregar na minha mão e eu vou mexer lá dentro da secretaria. Olha, doutor relator, doutor Henrique e demais jogadores, olha o que o fiscal fala. Me entrega que eu vou fazer lá dentro. Porque se fizer anônima, tem 50 fiscais que podem cair a denúncia e isso não vai andar para frente. Não vai virar nada. Mas se você quer resultado, olha só, se você quer resultado, dá na minha mão que eu vou mexer lá dentro. Tá isso nos autos. Agora eu pergunto, como é que a administração vai concordar com isso? Não há como. Por quê? Porque o fiscal transpareceu, ele assinou embaixo um intuito de vingança. Então, isso aqui foi armado. Foi uma situação que o Estado devia tomar uma providência. Isso aí não pode ser fiscal. Isso não coaduna com o princípio da moralidade, eficiência, transparência, legalidade e impessoalidade. Está aprovado nos autos. Eu gostaria que o senhor ouvisse a conversa que o próprio contador condenado gravou do fiscal.
Sabe quando o criminoso ele guarda uma situação da cena do crime? Então, o próprio Juliano foi lá, fez a denúncia e gravou o fiscal. Agora, o que aconteceu? Na delegacia de julgamento, disse que a prova era ilícita. Não. O Supremo já decidiu. Se a gravação é feita por um dos interlocutores, a prova é lícita. Bom, gente, aí aconteceu. Como é que a gente ficou sabendo disso? A criança começou a se queixar de comportamento ilícito, houve um inquérito, houve uma busca e apreensão na casa do contador de computador celular, e no computador tinha essa gravação do fiscal, que envolvia a menor, que envolvia a família. Bom, gente, o computador, tem mais coisa aí que a Fazenda devia fiscalizar. O computador foi enviado para São Paulo para fazer uma perícia, porque tem mais situações lá que envolvem outros crimes fazendários. Então está sendo fiscalizado. Vai aparecer muita coisa ainda. Vai aparecer muita coisa horrível da situação. Bom, gente, o que acontece? A DLS existe. A DLS é uma empresa regular. Ela é distante mais de 10 quilômetros da Dawson. Ela tem estabelecimento, tem estoque, tem operação, tem tudo. O fiscal, no dia da fiscalização, não foi lá. Depois, quando ele vai lá, ele foi lá e constatou, a empresa está em funcionamento. Então, todas as alegações aí são mentirosas, é fruto de um ardil, de uma situação horrível na Secretaria da Fazenda, que deve ser levado a sério, porque não é possível que eu já fui juiz do TIT, eu já estive nessa cadeira, eu era extremamente formal, eu julgava bastante pró-fazenda, porque o crédito tributário ele é indisponível, mas a situação é uma situação de crime. Há um inquérito correndo em Bauru que está apurando o crime de corrupção ativa e passiva, e o processo está andando. Ainda não foi relatado, nós estamos só esperando relatar para denunciar o contador no Conselho de Contabilidade e tomar outras providências legais contra o fiscal. Por que não terminou o inquérito ainda? Porque o computador está sendo periciado em São Paulo, porque tem muito mais coisa lá, horrível. Então, é isso aí, nobres julgadores. Vou ser breve, os fatos relatados pelo fiscal no auto de infração são mentirosos, são criados, fruto de um conluio do fiscal com o contador, que tinha a única função de destruir a empresa, de acabar com os advogados, com a fonte de custeio dela. Por quê? Porque o contador queria manter atos libidinosos com a criança, e ele, para manter esses atos libidinosos, ele precisava que o fiscal arrebentasse a empresa. Bom, o nobre presidente foi muito bem ao relatar situações do auto de infração, mas isso, o auto é nulo porque o fiscal comprou dentro da administração os interesses de um pedófilo. É o que eu tinha a sustentar. Muito obrigado pelo tempo, senhor presidente. E eu queria fazer uma questão de ordem. Se o processo pudesse baixar em diligência para confirmar no enquete esse documento que eu juntei, que é a degravação da conversa do fiscal com o contador. O fiscal falando, deixa comigo que eu vou mexer tudo para representar a empresa. Só isso. Obrigado, bom doutor voto. Rangel. Passar a leitura do voto. O voto já estava disponível, e depois da leitura do voto eu vou explanar mais a questão, tá? A partir do item 8. O item 8 diz o seguinte: o AM contém a acusação de deixar de emitir documentação fiscal eletrônica, notas fiscais modelo 55, no valor de tanto, haja vista o acobertamento de parte de suas operações pela empresa DLS Comércio de Ferramentas Limitada, cuja inscrição estadual foi declarada nula desde a data de início de sua inscrição, 26 de 1 de 2018, por simulação de existência de estabelecimento. O relatório do circunstanciado da ação fiscal, de folhas 9/20, pormenoriza o trabalho fiscal e informa que a ação fiscal teve origem em denúncia que culminou em diligências e constatação de que a autuada deu saída de mercadoria se utilizando de documentos de outro estabelecimento. Ainda consta com o solidário Nelson de Jesus Bacana. A primeira instância manteve integralmente a acusação e a solidariedade. De início, observo que, em preliminar, no mérito do apelo recursal e em memoriais, a recorrente narra e traz argumentos relativos a eventuais crimes praticados
pelo suposto denunciante, bem como imputa crime ao FR, que recebeu a denúncia. Em relação à suposta existência de crimes, pontuo que a legislação do contencioso administrativo, em especial, Lei 3.457 de 2009, Decreto Estadual 54.486 de 2009 e Regimento Interno do Tribunal Impostos e Taxas, não dispõe que o órgão de julgamento é a esfera adequada para se discutir a matéria. Não compete a este órgão de julgamento analisar a existência de desvio de conduta de servidor, bem como analisar conduta do denunciante. A competência deste tribunal está limitada a analisar os fatos e provas relacionados à acusação fiscal que consta no AIM. Portanto, cabe a este órgão de julgamento analisar os argumentos defensivos em relação à conduta infracional imputada à autuada, bem como as provas produzidas pelo fisco que culminaram na lavratura do AIM. E não questões afetas ao denunciante e ao AFR, pois estas devem ser tratadas em outra esfera e não no contencioso administrativo, razão pela qual não conheço dessas alegações. Feitas essas considerações, passo ao recurso ordinário. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente cerceamento de defesa. Segundo a recorrente, abre aspas, a denúncia deveria ser rejeitada pelo caráter meramente de vingança pessoal contra os envolvidos, fecha aspas. Inexiste ofensa à legislação, pois, como mencionado pela FR na manifestação fiscal, a legislação somente prevê óbice quando o trabalho desenvolvido só é fundamentado exclusivamente da denúncia. Vejamos, diz o AFR na manifestação fiscal. Sobre as normas aplicáveis às denúncias, o objetivo de vingança pessoal, embora não deva ser estimulado pela administração pública, transparece em grande parte delas e pode levar à descoberta de matérias de grande interesse público, não havendo qualquer impedimento à sua utilização, exceto se a denúncia for anônima e o correspondente procedimento fiscal esteja fundamentado exclusivamente nela. Atentamos para a presença da palavra exclusivamente no texto normativo, que, embora determinante na sua interpretação, não foi observado pela defesa, conforme previsto no artigo 19, inciso 4 da Lei Complementar 939 de 2003. O fisco transcreve a lei complementar e continua. Diz a lei complementar, artigo 19, a Secretaria da Fazenda não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato administrativo autorizando quaisquer procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima, quando deixe transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingança pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial. A norma acima é análoga ao artigo 2º da Resolução SF 20 de 2004, com a seguinte redação. Artigo 2º. O delegado regional tributário não autorizará a execução de quaisquer procedimentos fiscais fundamentados exclusivamente em denúncia anônima, quando isolada ou cumulativamente, inciso 4, deixe transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingança pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial. A expressão fundamentados exclusivamente contida no caput de ambos os artigos não é despicienda, obrigando o agente público responsável a empreender esforços para confirmar se há outros elementos que possam fundamentar a ação fiscal, e só então, em caso negativo, avaliar o cabimento das hipóteses de arquivamento previstas nos respectivos incisos. Havendo outros fundamentos para o procedimento fiscal, a apuração da denúncia anônima é medida que se impõe, independente do seu objetivo, conforme previsão contida no artigo 4º da Resolução SF 20 de 2004. Diz o artigo 4º. A denúncia, notícia ou comunicação relativa à sonegação fiscal que não tenha sido arquivada nos termos do artigo 2º e 3º será encaminhada para apuração, que obedecerá às diretrizes da fiscalização emanadas da Coordenadoria da Administração Tributária e o planejamento das ações fiscais elaborado pela Diretoria Executiva de Administração Tributária. No caso em concreto, uma vez recebida a denúncia, verificou inúmeros outros elementos justificadores da instauração de procedimento fiscal em face dos interessados. Fecha aspas. Continuo o meu voto. No caso dos autos, não identifico cerceamento de defesa, pois a acusação não tem fundamento somente na denúncia.
O AIM está instruído com documentos extraídos dos sistemas eletrônicos da Cefaz, que foram transmitidos pela recorrente e pela DLS. Comércio de ferramentas limitada, estabelecimento simulado. Além disso, foram juntados documentos e realizadas diligências que comprovam a simulação do estabelecimento DLS. Assim, afasta a preliminar e passa ao mérito. No mérito, as razões recursais de folhas 461 a 478 não infirmam o trabalho fiscal. Nas razões recursais de mérito, a autuada inicialmente se insurge contra o denunciante. E o AFR, como dito inicialmente, as questões relacionadas às condutas delictivas supostamente praticadas pelo denunciante e pelo AFR não devem ser conhecidas, pois devem ser tratadas em outra esfera. Ainda, a autuada descreve que tomou medidas contra a cassação da inscrição estadual da DLS, Comércio de Ferramentas Limitadas, como se fosse a própria DLS. Vejamos. Diz o recurso. Da suspensão preventiva da inscrição estadual, entramos com reclamação junto ao chefe do posto fiscal de Bauru, onde a empresa está jurisdicionada, com previsão legal no artigo 9º da portaria CAT 95, de 2006, pertencente à Cefaz. Aqui cabe uma anotação, embora a portaria CAT 95, de 2006, a atribuição da decisão pertence ao chefe do posto fiscal, curiosamente a decisão proferida cedeu pelo delegado regional tributário de Bauru, da Delegacia Regional Tributária de Bauru, causando assim a diminuição de uma das etapas previstas na portaria CAT. Veja, a autora entrou com o pedido, continua depois, a autora entrou com o pedido de reconsideração junto ao Delegado Regional Tributário de Bauru, que obteve número tal, do qual não obtivemos resposta até a presente data. Continuo no meu voto. A informação trazida no recurso demonstra que a autuada age como se fosse a DLS. No entanto, não demonstra em nenhum momento que as mercadorias saíram da DLS, bem como não explica a razão de existência de notas fiscais emitidas pela DLS, com indicação de que o pagamento deveria ser realizado na conta da autuada, Dawson, bem como a existência de notas fiscais que indicam que a DLS deveriam ser entregues no endereço da autuada, Dawson, conforme demonstrativo elaborado pela FR, de folhas 404 a 406. As razões de mérito não contêm provas que demonstrem que as mercadorias não saíram da autuada. Por outro lado, o AIM está instruído com documentos que demonstram que a DLS simulou a existência de estabelecimento, que a autuada utilizou da empresa para dar saída às mercadorias. O termo de diligência, as folhas 259, descreve que, abre aspas, o local é uma residência sem mercadorias, computador, nem indício de atividade comercial. Fecha aspas. Consta nos autos, as folhas 261 a 268, fotos do local indicado como estabelecimento da DLS. Pelas fotos, percebe-se que o local é utilizado como residência. A informação foi sintetizada no relatório circunstanciado da ação fiscal. Vejamos. Diz o relatório circunstanciado da ação fiscal. Seguidamente aos trabalhos introdutórios e com base na OSF número tal, para a fiscalização de impacto e apreensão de dados armazenados em meio digital, a fiscalização tributária estadual realizou em 30 de 3 de 2022 diligência presencial no endereço cadastral da DLS, tendo sido realizada coleta de evidências e provas documentais quanto ao conjunto de irregularidades ensejadoras da imposição da autuação e outras providências. Na referida data, em relação à DLS, a equipe de auditores fiscais, a AFR, formada por André Pacchioni Pillai e Carlos Henrique Cavallini, se deslocou até o endereço cadastral na rua Orlando Pontes 1, 34, núcleo residencial de Presidente Jason Bauru, para execução dos trabalhos autorizados. A partir dessa diligência presencial, citada no parágrafo 8, produziu-se o termo de diligência, com cópia entre as folhas 259 e 260, que, em suma, indica que não havia, de fato, estabelecimento e funcionamento do endereço cadastrado, haja vista a inexistência de estrutura produtiva e estoque ali localizados, o que foi documentado, inclusive, por fotos, folhas 261 a 262, e do próprio termo de diligência, que contou com assinaturas do sócio atual e do anterior, e que pese a grande quantidade de documentos fiscais destinados à empresa e por ela emitidos. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Assim, resta configurada a acusação de deixar de emitir notas fiscais eletrônicas, tendo em vista a carência de apresentação de provas que contrapõem o trabalho fiscal, no sentido de demonstrar que as mercadorias saíram da DLS.
Com relação à solidariedade, verifique que os documentos juntados pelo fisco demonstram que o solidário representava a autuada. Reproduzo parte das anotações do AFR, de folhas 14 a 16, em relação à demonstração do exercício do solidário na autuada. Vejamos. Diz o AFR, com fundamento no artigo 124, inciso 1 do CTN, e no artigo 11, incisos 11 e 12 do RICMES, e no artigo 12, inciso 11, a linha B do mesmo regulamento, e com base nos dados constantes dos parágrafos subsequentes a este, foi incluído como solidário em relação aos créditos tributários e multas cobradas através do presente AIM, Nelson Jesus Bacan, CPF número tal, com endereço tal. Ele transcreve o artigo 121, 11 do CTN, 11 e 12 do RICMES, e continua. Nesse sentido, importa observar que a empresa Dawson também passou por diligência presencial em 30 de 3 de 2022, essa demandada pela OSF número tal, e cujos trabalhos foram desenvolvidos pelos auditores fiscais da Receita Estadual, AFR, Carlos Roberto Boldenzan, Francisco José Zouquim e Lair Carlos Chinaia Oliveira. Naquela data, no estabelecimento da Dawson, e que pese constar atualmente apenas Daiane Janine Braga Figueiredo, cadastrada como sócia administradora da empresa, durante todo o período da duração da diligência, além da própria titular, esteve presente Nelson de Jesus Bacan. É válido sublinhar que nas pesquisas e outras consultas efetuadas, nenhum vínculo formal entre Nelson e a Dawson foi constatado, seja de ordem empresarial, de propriedade, o que se verifica no cadastro da empresa e de seu histórico, seja como empregado, conforme consta do expediente e tal, contendo relação anual de informações sociais, RAIS, da empresa Dawson. Os documentos coletados apontam, no entanto, vínculo familiar entre o referido e a sócia administradora da empresa. Ademais, no desenvolvimento da fiscalização, na diligência de 33, restou evidenciado que Nelson de Jesus Bacan teve atuação compatível com o exercício da atividade naquele estabelecimento comercial, praticando autos hierárquicos, característicos de gerenciamento, inclusive remetendo a uma superioridade na cadeia de hierarquias próprias da empresa. O referido, por exemplo, foi consultado e assentiu quando a própria sócia administradora demonstrou dúvida quanto ao acesso dos AFRs à dependência e documentos da empresa. E, independente da presença da sócia administradora, deu instruções aos funcionários sobre como proceder durante as atividades, o que é comum e espera de responsáveis por uma empresa do curso da visita da fiscalização tributária. No mais, tal característica gerencial também transparece em documentos comerciais, tais como notas fiscais, como as das listagens anexas, entre folhas 318 e 330, em especial na aquisição de mercadorias, seja relativas à Dawson ou à DLS, em cujos campos dados complementares tem explícita citação ao nome de Nelson, geralmente especificando sua responsabilidade quanto à realização do contato para formalização do pedido ao fornecedor, ou mesmo quanto a ser pessoa indicada para o recebimento da mercadoria. A citação também foi tratada no já referido procedimento administrativo tributário de constatação de nulidade da inscrição, PCN, no qual foi declarada a nulidade da inscrição estadual da DLS pela Delegacia Regional Tributária de Bauru, processo número tal, servindo como um dos fundamentos da decisão do procedimento. Fecha aspas. Continuo no meu voto. No recurso, não se explica a razão pela qual o solidário consta em mensagens eletrônicas, folha 17. Se é pessoa estranha, por que representou a autuada junto à Prefeitura de Pederneiras? Bem como a razão da citação do solidário no campo informações complementares de diversas notas fiscais. Assim, não há dúvida de que o solidário participou ativamente da fraude, razão pela qual mantém a responsabilidade solidária. No mais, alega-se que a multa punitiva tem caráter confiscatório, devendo ser reduzida. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida, pois não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Também não há como reduzir a multa, pois o artigo 527 do RICMES prevê expressamente a aplicabilidade da benesse legal em caso que implicou em falta de pagamento de imposto, que é o caso dos autos. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo integralmente o AIM e a solidariedade. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão.
O voto já está registrado, eu abro para discussão, já tinha adiantado, já tinha deixado o voto disponível, tá? Muito embora a sustentação oral tenha se pautada na questão de suposta ilicitude, tá? Essa é uma questão que não afeta ao Tribunal de Impostos e Taxas, tá? Tem mecanismo próprio, a, o- a, a Secretaria da Fazenda, ela tem o canal próprio contra as denúncias, tá? Contra ilicitudes praticadas pelos AFRs. No caso dos autos aqui, eu verifico que a conduta infracional resta comprovada, porque não ficou comprovado que as mercadorias saíram da DLS, muito pelo contrário, né? As provas dos autos demonstram que as mercadorias saíram pela autuada Dawson, razão pela qual eu mantive a acusação e eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Presidente. Pois não, doutora Luciana. Bom dia a todos mais uma vez. Primeiramente, presidente, queria lhe parabenizar pelo voto e dizer que eu concordo integralmente com o seu posicionamento, né? Em que pesem as circunstâncias que foram narradas pela defesa, eu aqui enfatizo, nós estamos em um julgamento administrativo tributário. E, no caso dos autos, a infração à legislação do CMS está devidamente comprovada e, como bem colocou o relator, também não vislumbro argumentos ou provas capazes de refutá-la. Então, presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto de relatoria. Obrigado. Alguém mais? Doutor Henrique, fica à vontade. Muito bem, senhor presidente. Bom, apenas para fazer minhas as palavras da doutora Luciana, que pese o pano de fundo do caso, a gente tem uma questão bem objetiva para analisar aqui, e eu acredito que as provas dizem a favor da manutenção do auto de infração. Então, apenas para manifestar que vou seguir o voto do relator. Obrigado. Pois não, doutor Alberto. Obrigado, presidente. Eu acho até em respeito ao colega advogado, né? Então, acho que é bom a gente deixar registrado que no seu voto, tá, para mim aqui, está caracterizado todo o aprofundamento na questão, todos os pontos que provavelmente na defesa do advogado ele colocou, foi enfrentado aqui pelo seu voto. Então, até ratificando aqui o posicionamento dos demais, está bem estruturado, bem elaborado e bem claro também, tá? Então, a meu ver, aqui não ficou nenhuma dúvida com relação à fundamentação e à estrutura e os motivos que levaram aqui ao seu voto, que acompanho. É só uma dúvida mesmo, técnica, no final, parcialmente, você conhece parcialmente do recurso pelo fato que analisou toda a estrutura dele, né, e negando no final, certo? Isso, parcialmente porque eu não conheci das alegações em relação à colheita de provas, né? Tá. Porque não cabe ao contencioso administrativo a gente analisar a conduta do fisco que foi trazida aos autos. Até porque a gente precisa dar o contraditório e ampla defesa, né? E a gente não tem competência legal para trazer o fiscal aqui e analisar as provas, né? Eu até analisei a degravação trazida pelo doutor Ageu, mas a degravação, eu olhei e ela traz uma gravação, entendeu? Mas ela não identifica os autores. Não está escrito, olha, essa aqui é uma gravação entre fulano e ciclano. E para mim analisar isso daí, também eu tenho que ir lá e trazer o contraditório daqueles que foram trazidos, daqueles que estão lá. E não cabe ao contencioso administrativo analisar isso daí, entendeu? Aqui a matéria é restrita à análise do crédito tributário. E quando eu vejo as provas trazidas pelo fisco aqui, a diligência, a DLS é uma casa, ela não tinha nem computador. O fisco foi lá e compareceu lá e falou: olha, não tem computador a casa, não tem estoque. E tem fotos lá e prova que realmente é uma casa, é dentro do condomínio fechado, entendeu? Por isso que eu acabei não conhecendo disso, tá bom? Eu vou encerrar os debates, passar o julgamento. Verificando o quórum.
Em votação. Doutor Ageu, votação encerrada, tá? O processo foi conhecido parcialmente e não provido nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado, bom final de semana. Dando sequência à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o AIM 5034-922, Vasconcelos, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada. Doutora Luciana é relatora, é um recurso de ofício. Fique à vontade, doutora Luciana. Tendo em vista a inexistência de sustentação oral, pode passar a leitura diretamente do voto. Ok, muito obrigada, presidente. Nesse caso, nós estamos tratando de um recurso de ofício interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à defesa apresentada pelo contribuinte. Nós tratamos de duas acusações fiscais, de três exigências fiscais, perdoe, que decorrem da prática de uma mesma conduta infracional, o recebimento de mercadorias, feijão a granel, desacompanhado de documentação fiscal hábil. Consoante o relato fisco, as notas fiscais eletrônicas que acobertavam as entradas registradas na escrituração fiscal do autuado foram emitidas com dados cadastrais de estabelecimento, que são abaixo identificados, cuja inscrição no cadastro do contribuinte foi declarada nula, em consequência da simulação de existência dos referidos estabelecimentos, nos termos do artigo 30, inciso 1º do RICMES. A autoridade fiscal pondera que as notas fiscais emitidas estavam eivadas de idoneidade e sendo inábeis para os efeitos inerentes de documentos fiscais, nos termos do artigo 184, inciso 1º do RICMES. Por fim, expõe-se que, nos termos do artigo 48, inciso 3º do RICMES, ocorreu a interrupção do diferimento previsto no artigo 348 em decorrência da nulidade da inscrição estadual do suposto emitente. Em consequência, foi lançado o ICMS devido por responsabilidade solidária em razão do recebimento desacompanhado do documento fiscal, nos termos do artigo 11, inciso 11, em conjunto com o parágrafo 1º do RICMES, cujo montante foi apurado pela aplicação da alíquota de 18% do valor da operação. Passa, então, ao exame do recurso de ofício, né? Conforme já relatado, o órgão de julgamento entendeu aplicável, no presente caso, do entendimento jurisprudencial de não responsabilização do contribuinte adquirente de boa-fé, dando parcial provimento à defesa apresentada pelo contribuinte apenas para, primeiro, excluir da capitulação da penalidade descrita no item 2, o artigo 459, parágrafo 1º do RICMES, mantendo apenas o artigo 203 do mesmo diploma legal pelo recebimento das mercadorias. Em segundo lugar, corrigir a alíquota da multa aplicada para 35% do valor da operação e não 50%, como constou no demonstrativo do débito fiscal, nos 3 itens acusatórios, por entender não estar demonstrado nos autos que o transporte foi realizado pelo autuado. E aqui eu transcrevo a ratio decidente da decisão de primeira instância, vou por pausa da leitura, e passo, então, ao item 16 do meu voto. E sendo a decisão contrária à Fazenda Pública, a representação fiscal apresentou parecer em recurso de ofício, propugnando pelo provimento do apelo de ofício nos seguintes fundamentos. Abram aspas. Analisando a defesa apresentada, não encontramos solicitação do autuado no sentido de aplicar multa de 35% em vez de 50%, por conta da questão relativamente ao transporte. Assim, a decisão quanto ao percentual da multa é extra-petita. Não sendo esse o entendimento da Colenda Câmara Julgadora, estamos pelo restabelecimento da multa, haja visto que o autuado nada trouxe que pudesse demonstrar que o transporte teria ficado a cargo do desconhecido remetente, conforme exposto. Fecho aspas. A pretensão fazendária merece prosperar. Conforme ressabido, cabe ao julgador compor a lide nos exatos limites objetivos e subjetivos da demanda, sendo-lhes vedado prestar jurisdição além, intrapetita, a quem, se trapetita, ou fora do que for requerido, ou extrapetita. No caso, é importante salientar que, em sua peça defensiva, o autuado alegou que, eu faço aqui um resumo das alegações, consoante a disposição do artigo 116 do RICMES, não haveria infração de crédito indevido. A possibilidade de responsabilização do comprador, estando o estabelecimento vendedor na situação regular junto ao fisco. Que o papel de fiscalização caberia ao Estado.
Faria remissão às provas dos autos, sustentando que o adquirente de boa-fé não é solidariamente responsável pelo pagamento do CMS não recolhido pela vendedora. Não obstante, o juízo de primeiro grau deu parcial provimento à defesa apresentada para reduzir o valor da multa aplicada em todos os 3 itens da autuação ao valor de 35% do valor das operações, por apreender não estar demonstrado nos autos que o transporte foi realizado pelo autuado. Resta evidente que, ao assim decidir, o órgão do julgamento ultrapassou os limites objetivos da pretensão deduzida na defesa. Com efeito, em sua impugnação, o autuado buscava o reconhecimento da nulidade do auto de infração por se encontrar em efeito evado de nulidade, pois, em conformidade com o que preconiza o nosso ordenamento jurídico, o comprador de boa-fé e que comprova a regularidade da operação quando efetua a negociação não pode ser penalizado. Absolutamente diversa é a redução do valor da multa aplicada em todos os 3 itens da autuação, por não restar demonstrado que o transporte foi realizado pelo autuado, pretensão que não foi manifestada em momento algum ao longo da defesa do autuado. Cabe registrar que o juízo de piso rejeitou a verdadeira pretensão deduzida pelo contribuinte, mas concedeu providência jurisdicional diversa da requerida, em flagrante afronta ao princípio da congruência com relação à distrição, segundo o qual a decisão deve se manter limitada ao pedido formulado pela parte. Em regra, o remédio processual para a violação de tal princípio é a decretação da nulidade do julgado. Contudo, em se ponderando aferir a inexistência de prejuízo às partes, a consequência lógica da aferição do vício é o decote da parte do ato decisório que excedeu a pretensão manifestada. É o que se afigura suficiente. Convém notar que, no caso concreto, há condições que permitem o decote do excesso e possibilitam o ajuste do pronunciamento decisório aos limites da demanda. Sobretudo porque o juízo de piso rejeitou o propósito recursal calcado na insuficiência probatória a demonstrar a boa-fé objetiva alegada na defesa. Não houve interposição de apelo ordinário. Noutros dizeres, a circunstância da lide, notadamente a aferição da inexistência de prejuízo às partes, permitem e autorizam a reforma da decisão de piso, procedida com ele procedendo. Ante o exposto, eu conheço e dou provimento ao recurso de ofício interposto para reformar a decisão recorrida, dela excluindo a parte que excedeu a pretensão manifestada pela defesa. Restam, portanto, restabelecidos os percentuais da multa aplicada nos itens 1, 2 e 3 do AIM, nos exatos patamares postos na peça acusatória exordial. É como voto, doutores. Obrigado, doutora Luciana. O voto está em discussão. Senhor presidente, nada a acrescentar, apenas dizer que acompanharia a doutora Luciana, concordo com as conclusões dela em relação ao provimento ao recurso de ofício. Acho que é a melhor análise em relação ao que consta dos autos. Obrigado, doutor. Doutor Alberto, gostaria de se manifestar. Concorda com a doutora Luciana? Ok. Sim, concordo. Obrigado. Deixa eu só... Encerrando os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 5034920, Vasconcelos Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada, recurso de ofício conhecido e provido nos termos do voto da doutora Luciana, relatora do processo, decisão unânime. Dando sequência, eu peço para que acesse o último processo da pauta, a IM 5036347, WMB Supermercados do Brasil Limitada, processo de minha relatoria. O voto já estava à disposição, considerando a existência de sustentação oral, eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar diretamente ao voto. Leitura, então, a partir do item 7 do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIM. O AIM contém 2 acusações. A primeira de efetuar, em hipótese não permitida pela legislação, transferência de crédito ICMS,
A segunda, de crédito indevido de ICMS, através do lançamento no campo 57, outros créditos de sua AGIA substituição tributária no período de 8 de 2022, valor este lançado a título de ressarcimento SST, sendo que nos termos do artigo 270 do RICMES, não há na legislação amparo para lançamento do crédito apurado a título de ressarcimento do ICMS-ST na apuração do contribuinte relativo às suas eventuais operações de substituição tributária. No apelo recursal, inicialmente alega-se que o AIM é nulo por ausência de requisito formal. Segundo a recorrente, abre aspas, a autuação apresentada como fundamento legal das infrações com dispositivos genéricos que não permitem ao contribuinte identificar as supostas infrações que lhe são atribuídas, fecha aspas. Sem razão, o relatório infracional das acusações é claro e objetivo, além de que o AIM está instruído com relatório circunstanciado, juntado às folhas 8 a 11, que acrescenta informações acerca das acusações. Ademais, as razões de mérito do apelo recursal demonstram que a autuada tem pleno domínio dos motivos que levaram à lavratura do AIM. Sendo assim, não se sustenta a nulidade ventilada. No mérito, em relação ao item 1, argumenta-se a ausência de prejuízo erário, já que, abre aspas, recorrente já realizou a retificação da escrituração fiscal do período, com a devida indicação dos valores apurados a título de ressarcimento de ICMS-ST. A matéria foi ventilada na defesa e o AFR, na manifestação fiscal, informa que a retificação apresentada em data posterior à lavratura do AIM não infirma trabalho fiscal, pois, como mencionado pelo AFR, a retificação apresentada, abre aspas, não efetuou a correção das apurações dos meses subsequentes. Vejamos, transcrevo a manifestação da AFR nesse sentido, que diz o seguinte: ocorre que, posteriormente à lavratura do presente AIM, o contribuinte apresentou, na data de 15 de 4 de 2024, novas informações de apuração e declaração de sua escrituração fiscal relativa ao exercício de 11 de 2022, conforme consta em alegação de sua peça de defesa, folhas 228/229. Mas, no entanto, não efetuou a correção das apurações dos meses subsequentes, de forma que, não obstante o valor indevidamente transferida conforme item 1.1 do AIM, remanesce em sua conta fiscal o valor do saldo credor em GST no montante integral de R$ 1.221.851,57 centavos, o que, conforme adiante esclarecimento, corrobora a infração relativa ao item 2. Continua o AFR. Ressalte-se que tal montante indevidamente creditado em sua GIA-ST no valor de 1 milhão e tanto, remanesce até o presente momento, creditado em sua conta fiscal, conforme se constata abaixo, pelo extrato de sua GIA-ST no mês de 2 de 2024, extraída do Sistema de Informação da Cefaz, relativa à última GIA disponível para consulta, de forma que a retificação de GIA do mês 11 de 2022, posteriormente efetuada pela autuada, em nada modificou o quadro relativo ao creditamento indevido efetuado em GST pelo contribuinte, valor esse correspondente ao saldo credor, constante até o presente momento em sua apuração de operações de substituição tributária. Ou seja, como informado pela AFR, na manifestação fiscal, a retificação apresentada em data posterior à lavratura não modificou o quadro relativo ao creditamento indevido da GIA. Ainda, a alegação de suposta falta ou prejuízo não pode ser acolhida para afastar a acusação do item 1, pois a conduta infracional não se materializa com a existência de dano ao erário. Os demais argumentos em relação ao item 1, de folhas 334 a 336, não afastam a acusação, isto porque a necessidade de aposição do visto na repartição fiscal se traduz em requisito essencial e não se trata de mero requisito formal, pois, como esclarece o FR na manifestação fiscal, trata-se de fase final do procedimento integrante da modalidade de ressarcimento por emissão de NFE de transferência estabelecida nos artigos 9 da DDD-TT, da Portaria CAT 42 de 2018, onde, dentre outros, a fiscalização antecipadamente procede à verificação da legitimidade dos valores apurados e pleiteados pelo eventual solicitante. Fecha aspas. Vejamos, transcrevo a manifestação da FR que pormenoriza a matéria e continuo no meu voto. Ou seja, o visto na repartição fiscal desencadeia uma série de procedimentos tendentes à verificação da legitimidade do crédito, razão pela qual não se trata de mero formalismo legal. Assim, afasta as razões recursais e mantém integralmente o item 1. Com relação ao item 2,
trata-se de acusação de crédito indevido. O relatório circunstanciado informa que, quanto ao item 2, diz o relatório circunstanciado, a autuada acreditou-se indevidamente do ICMS no montante de tanto. No lançamento do campo 57, outros créditos da GIA, substituição tributária, no período de 8 de 2022. Valor este lançado a título de ressarcimento de ST, sendo que nos termos do artigo 270 do RICMS, não há na legislação amparo para o lançamento dos créditos apurados a título de ressarcimento do ICMS-ST. Na apuração do contribuinte relativo às suas eventuais operações de substituição tributária. A emitente apurou valores a título de ressarcimento de ICMS-ST nos termos da portaria CAT 42, no montante de R$ 762.524,77, bem como também valores correspondentes aos complementos do ICMS-ST em tais apurações, no montante de R$ 457.326,80, efetuando tais lançamentos a crédito em sua conta GIA Operações Próprias no mês de 8 de 2022, com fundamentação legal baseada no artigo 270, inciso 1 do RICMS, ou seja, para compensação escritural, conjuntamente com a apuração relativa às operações submetidas ao regime comum de tributação, sendo que, no mesmo período, transferiu tais montantes a crédito da GIA-ST, o que não encontra amparo legal na legislação, restando caracterizado o creditamento indevido de tal valor em sua GIA-ST, no mês de 8 de 2022, valor que, por sinal, remanesce até o presente momento creditado em sua GST, conforme se comprova pelo relatório denominado Relatório de Dados de Apuração de Operação Substituição Tributária, base EFD juntado anexo. Por fim, ressaltamos também que, em observação aos comandos do parágrafo 4º do artigo 2º, combinado com o artigo 22, ambos da DDTT, da portaria CAT 42/2018, o contribuinte foi notificado por meio de notificação número tal a recolher o valor do imposto indevidamente creditado em sua GST no mês 8 de 2022, conforme assim relatado, no montante de tanto, com os devidos acréscimos legais a partir de 31 de 8 de 2022, sob pena de lavratura do auto de infração e imposição de multa, sendo que, em resposta à citada notificação, não apresentou comprovação de recolhimento, bem como as justificativas relatadas, não são suficientes para deconstituir os termos da presente autuação fiscal. No recurso ordinário, alega-se bis in idem. Segundo a recorrente, o valor do crédito indevido exigido no item 2 estaria no valor lançado no item 1. Vejamos, transcrevo parte do relatório do recurso que diz o seguinte: portanto, a bem da verdade, o valor de R$ 855.296,10 está dentro da composição do valor de R$ 1.221.851,57, não podendo ser cobrado duas vezes, sob pena de caracterizar-se bis in idem, vedado pelo ordenamento pátrio. Continua levando ao voto. E existe o bis in idem. Da manifestação fiscal, o AFR explica que tratam de condutas autônomas, que têm reflexos distintos. Diz o AFR: quanto à alegação de que haveria cobrança em duplicidade de parte dos montantes exigidos a título de imposto em relação ao item 1 e 2, o caracterizado bis in idem, ressaltamos que, embora conexas, as infrações relativas aos itens 1 e 2 tratam-se de fatos autônomos e, como tal, tem consequências distintas no que se refere ao pagamento do ICMS, seja pela apuração do imposto pela autuada, item 2, seja pela apuração efetuada pela destinatária da NFE, de transferência de crédito, item 1. Quanto ao item 1, a consequência é que o montante transferido de R$ 855.296,10 foi para efetiva utilização do crédito pela destinatária em suas operações, em suas apurações, ou seja, valores efetivamente compensados na apuração da destinatária, reduzindo o valor do imposto a ser recolhido na apuração desta. Quanto ao item 2, o que resta demonstrado é que o valor do crédito exigido, R$ 1.211.221,57, foi apurado pelo contribuinte a título de ressarcimento do imposto ST e lançado indevidamente na GIA relativa às suas operações de substituição tributária e remanescem até o presente momento como saldo credor em sua conta fiscal. Assim, trata-se de valor passível de utilização pela autuada para eventuais futuras compensações e operações da espécie, já que o crédito indevido remanesce em sua escrita fiscal e não resta à fiscalização outra medida senão a de exigir tal montante como
como lançamento a crédito indevido pelas razões acima expostas. Logo, o que se constata das situações acima é que, embora conexa, as infrações relativas aos itens 1 e 2 referem-se a parcelas de imposto passíveis de utilização de formas distintas, de maneira que não se pode argumentar que se trata da mesma parcela de imposto em alegação de tributação por parte da fiscalização. Continuo no meu voto. As condutas infracionais são autônomas e independentes, tendo em vista que as mesmas têm origem em situações fáticas diversas. A primeira tem como fundamento a falta de visto na repartição fiscal da nota fiscal de transferência. Já o item 2 se refere ao lançamento de créditos de acordo com a legislação. Assim, afasto a tese de bis e idem e mantenho integralmente o item 2. Os argumentos relativos à atualização da base de cálculo da multa não podem ser acolhidos, pois a matéria é simulada, súmula 13 desse tribunal. E o artigo 52 da Lei 13.457 dispõe expressamente que a súmula tem efeito vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas. A tese recursal de que, abre aspas, os juros cobrados devem ser limitados ao percentual estabelecido para os tributos federais, no caso a Selic, não se aplica a presentes autos, pois o AIM contempla fatos geradores ocorridos no ano de 2022, data posterior a vigência da Lei 16.497 de 2017. Portanto, os juros já estão limitados à taxa Selic. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. O voto já está registrado. Ele já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá, ok. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do IM 5036347, WMB Supermercados do Brasil Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido, nos termos do voto relator, decisão unânime. Passar o julgamento do IM 440-411, DPC Distribuidora Atacadista SA, processo de relatoria da doutora Luciana, tendo em vista a inexistência de sustentação oral, doutora Luciana, pode passar diretamente a leitura do voto. Obrigado. Ok, obrigada, presidente. Nesse caso, a gente trata de um recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática que julgou procedentes acusações fiscais contidas no AIM. O juízo de primeira instância, né, ele julgou a decisão procedente e, em atendimento a uma decisão judicial, o autuado foi intimado via DEC, né, via domicílio eletrônico do contribuinte, e protocolou o recurso ordinário, que é o que nós estamos examinando no momento. As condutas, passo o item 13 do meu voto, as condutas infracionais, né, conforme relatado pelo fisco, o trabalho fiscal que engendrou a presente autuação fiscal foi desenvolvido com o objetivo de examinar a irregularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias nos termos da legislação vigente e consoante os planos de trabalho que aqui cito. A autoridade fiscal relata, no presente lançamento de ofício, que o autuado incorreu em um par de infrações fiscais. No item 1, narra-se a conduta infracional de falta de pagamento do ICMS por escrituração irregular de documentos fiscais emitidos em operação de devolução de mercadorias com destaque do imposto, considerando as operações como não tributadas. O fisco relata que apurou diferenças entre os valores do ICMS destacado nas notas fiscais de saída e os valores de débitos declarados nas guias, nos registros C100 da FD. A infração fiscal relatada no item 2 é a falta de pagamento por guia de recolhimento especial em aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto previsto nos artigos 313G e 313H do RICMES, cujo tributo deveria ter sido recolhido pelo contribuinte conforme previsto no artigo 426A do RICMES.
Consoante consta do relatório circunstanciado, trata-se de operações de transferências acobertadas por notas fiscais emitidas pela matriz da empresa, localizada no estado de Minas Gerais, para seu estabelecimento atacadista filial em Queluz, em operações sujeitas aos ditames do artigo 213, né, G e H, do RICMES, e verificou-se que houve um recolhimento a menor do ICMS-ST nas guias, pelo substituto mineiro. Aí eu passo, então, o exame das alegações recursais. Primeiramente, da alegação de ausência de creditamento quando do recebimento da mercadoria pela matriz no objeto do item 1. Então, como eu já disse, né, no item 1 trata-se de acusação fiscal de falta de pagamento por escrituração irregular de documentos fiscais. Os documentos estão de devolução recebida pela matriz, né, em Caratinga, Minas Gerais, com destaque do imposto, que foi escriturado irregularmente, consideradas operações como não tributáveis. E se o apelo recursal, o autuado busca justificar a não escrituração do imposto destacado na nota fiscal de devolução, com o argumento de não ter apropriado crédito do imposto quanto do recebimento da mercadoria enviada pela matriz, na medida que as operações estão gravadas pela ST, consoante os documentos colacionados. Eu digo que aqui cabe algumas considerações. De início, há que se observar que o livre registro de entrada destina-se à escrituração da saída das mercadorias a qualquer título, e se tratando de operações com débito do imposto, o valor do imposto debitado há que ser registrado em coluna própria. Ademais, nos termos do inciso 1º do artigo 250-A, a escrituração fiscal deve ser efetuada pelo contribuinte mediante registro eletrônico, em arquivo digital padronizado, todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração no livre registro de saídas. Também, nos termos do artigo 58 do RICMES, o lançamento do imposto deve ser feito nos documentos fiscais e é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito à posterior homologação pela autoridade administrativa. De certo que, no caso, por se tratar de operações efetuadas com o débito do imposto, o valor do ICMS destacado no documento fiscal deveria ser registrado em coluna própria do livro registro de saída. Contudo, as operações em apreço foram escrituradas no livro fiscal próprio como não tributadas, incorrendo o autuado em falta de pagamento do imposto. À vista de tal circunstância, configurada a prática da conduta infracional, não restou alternativa à autoridade fiscal senão constituir o crédito tributário correspondente, como determina o artigo 142 do CTN, por meio da lavratura do competente AIM. Não há que se olvidar que estamos a tratar de prática infracional legalmente tipificada, conforme o artigo 85, inciso 1, a linha C da Lei 637/489. Convém notar que, em sua peça recursal, o autuado reconhece que não levou a débito no livro fiscal do ICMS, ou no livro fiscal, o ICMS destacado nas notas fiscais de devolução. Confira-se, abro aspas. Não levou a débito no livro fiscal o ICMS destacado nas notas fiscais de devolução em virtude do fato de não ter apropriado o crédito do imposto quando no recebimento da mercadoria enviada pela matriz. Como bem se vê, o autuado não nega a prática da conduta infracional em apreço, ao revés disso, a reconhece expressamente. Assim, sendo certo que se está a tratar de flagrante afronta ao dispositivo da legislação, não há como se admitir a alegação do contribuinte de não ter apropriado crédito do imposto quando no recebimento da mercadoria enviada pela matriz. Vale frisar que, pelo princípio da não cumulatividade, o crédito é um direito do contribuinte, sendo dele a competência exclusiva do exercício desse direito. Logo, o fato aventado, não ter apropriado esse crédito, não autoriza a conduta adotada pelo autuado de não levar a débito o ICMS destacado nas notas fiscais de devolução. Um outro argumento a dar suporte à pretensão recursal é que o ICMS-ST nas notas fiscais emitidas pela recorrente, por ocasião da devolução de mercadorias recebidas em transferência, foi compensado com o ICMS-ST a recolher nas operações de transferências de mercadorias da matriz para a recorrente. Como ressaltar, à luz do que dispõe o artigo 170 do CTN, que é a lei que poderá autorizar compensações entre créditos tributários da Fazenda e créditos do sujeito passivo contra ela. Noutros dizeres, o direito à compensação depende da intermediação de lei específica autorizadora, podendo o legislador estabelecer condições, limites, bem como eventuais sanções. No entanto, o que no caso dos autos se desvela é que o contribuinte pretende promover, realizar compensação do imposto ao seu alvedrio, sem qualquer amparo legal, o que não pode ser admitido. Não obstante, o autuado aduz a legitimidade do procedimento adotado, evocando a seu favor as disposições do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, que asseguraria ao contribuinte o direito à restituição imediata e preferencial do imposto retido a título de submissão tributária, consignando que não seria razoável, abro aspas, submeter o contribuinte a um tortuoso procedimento de restituição administrativa relativo a operações de devolução, em detrimento do direito de abatimento na base de cálculo do imposto devido.
Conforme-se disso, quando o contribuinte substituído recebe mercadoria ou serviço com retenção do imposto, ou paga por antecipação o imposto devido pela própria operação de saída, subsequente e pelas demais, a ela subsequente, nos termos do artigo 277, o artigo 426A do RICMES, poderá ressarcir-se do valor do imposto retido, em hipótese prevista na legislação, artigo 269 do regulamento, desde que observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Nesses termos, sendo certo que para a configuração do direito à restituição do ICMS nas operações realizadas sob o regime da subvenção tributária, é necessário o contribuinte submeter-se às determinações regulamentares do Estado de São Paulo, não menos certo é que, no caso, estamos diante de tão somente de aventada hipótese de restituição, e que o procedimento de compensação pretendido pelo autuado não se conforma à norma de regência. E aqui eu cito o trecho da manifestação da decisão de primeira instância. Em suma, eis o que aprendo da leitura das razões recursais. O autuado reconhece que escriturou irregularmente documentos fiscais por eles emitidos com destaque do imposto, mas, sem qualquer suporte legal, conjectura a possibilidade de compensação do ICMS-ST destacado com o ICMS-ST a recolher nas operações de transferência de mercadorias com a sua matriz, com o fito de se esquivar das determinações regulamentares atinentes ao procedimento de restituição administrativa. Indubitavelmente, a pretensão recursal revela-se incabível. Passo ao segundo argumento. O autuado argumenta que as operações autuadas revelariam simples remessa de mercadorias em estabelecimento do mesmo titular, insuscetíveis de provocar incidência do ICMS, como reconhecido pelo STJ na súmula 166 e pelo STF ao julgar o tema 1099 da repercussão geral. Descabe acolher a pretensão recursal relacionada à incidência do imposto, por se tratar de argumento verdadeiramente contrário à situação fática dos autos. Há que se observar que foi o próprio autuado quem noticiou que as operações são tributadas, quando destacou o imposto nas notas fiscais de saída que emitiu, apontado no demonstrativo anexo 1A. Por outro lado, no que tange às citadas jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, tema 1099, o juízo de piso, de forma escorreita, assim consignou. O juízo de piso, no caso, ele traz o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, que é a óbice, né, a aplicação da jurisprudência. Contudo, não se pode negar que a questão da incidência do imposto sobre transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, publicada em 4 de 5 de 2021, que declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 11, inciso 1 do trecho, ainda para outro estabelecimento do mesmo titular, da Lei Complementar 796. Contudo, cabe aqui uma ressalva. O julgamento da DC 49, a Corte Suprema, diante do acolhimento parcial do desembarque de declaração, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente tivesse eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os procedimentos administrativos judiciais que estavam pendentes de conclusão até a data da publicação da ata do julgamento do acordo, que analisou o mérito da lide, que ocorreu em 29 de 4 de 2021. Eu transcrevo o trecho da decisão. E assim, ponderando que a ata de julgamento do acordo, que analisou o mérito da DC 49, foi publicada em 29 de 4 de 2021, e que o presente auto de infração abarca infrações relativas ao período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, foi lavrado em 20 de 6 de 2022, exceto que nenhuma das exigências fiscais objeto do AIN se encontra albergadas pela modulação dos efeitos de julgamento da DC 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Outro argumento suscitado é a necessidade de revisão do trabalho fiscal para fins de recálculo do crédito tributário e abatimento dos valores recolhidos pelo remetente das mercadorias via guia de recolhimento, à luz do disposto no artigo 150, parágrafo 3º do CTN. Eu transcrevo o teor da norma e digo que o juiz monocrático rechaçou a alegação defensiva, enfatizando principalmente tratar-se de fatos distintos. Eu comungo desse entendimento, até mesmo porque o fisco reconhece que os recolhimentos efetuados pelo estabelecimento matriz do autuado através das guias de recolhimento, ainda de que forma irregular e a menor, refere-se a aquisições interestaduais de mercadorias submetidas ao regime de subvenção tributária, nos termos do artigo 426A do RICMES. Obviamente, não há como se dizer que referidos recolhimentos foram efetuados visando a extinção total ou parcial do crédito decorrente da operação de devolução de mercadorias recebidas pelo estabelecimento filial do autuado, para considerá-los na apuração do atinente imposto. Resta evidente que a pretensão recursal não merece albergue. Passo, então, ao exame das alegações relativas ao item 2. O fisco imputa ao autuado a acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS por guia de recolhimento especial em aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto, nos termos do artigo 426A. O juízo monocrático muito bem sintetizou a apuração fiscal em questão narrada no relatório circunstancial.
abro aspas aqui, a empresa matriz localizada no estado de Minas Gerais teria emitido notas fiscais em operação de transferência com destaque do ICMS, ST, mas que o respectivo pagamento por guia teria sido feito de forma irregular, pois abateu do valor do imposto as operações de retorno das mercadorias à sua filial. Além disso, deixou de aplicar o IVA-ST ajustado. Constatou-se também divergências do IVA aplicado em razão da NCM dos produtos. No que tange à responsabilização do estabelecimento atuado pelo débito fiscal em tela, eu transcrevo um trecho da manifestação fiscal. A contribuinte matriz com sede no estado de Minas Gerais não possui IR no estado de São Paulo, e considerando o disposto no protocolo 36 de 2009, estabelecido entre os estados, seria sua obrigatoriedade de recolhimento do ICMS-ST através das guias, no termo do artigo 426-A. Com o objetivo de receber o imposto devido no estado de São Paulo, e considerando que o remetente das mercadorias não possui inscrição estadual no estado, notificou-se o destinatário paulista a recolher o ICMS-ST devido. Cobrou-se, então, por solidariedade, conforme previsto no artigo 267 do RICOS, o imposto devido pelas operações interestaduais. Decorrido o prazo estipulado na notificação, o contribuinte paulista não recolheu por GARI o imposto devido. Nesse contexto, é importante frisar que o autuado foi notificado, nos termos do artigo 267, inciso 2, a linha B do RICOS, a recolher a diferença do ICMS apurada, tendo permanecido inerte. Vale sublinhar que, para se eximir da responsabilidade atribuída, cumpre ao autuado demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do fisco. Constato que, contudo, constato-se pelo ordinário, o autuado aduz que não há que se falar em dever de recolhimento do ICMS-ST, na medida em que a matriz, situada no estado de Minas Gerais, procedeu a tempo e em momentos oportunos ao recolhimento do imposto devido. Nesse particular, o entendimento firmado pelo juiz de primeiro grau foi: a matriz ela fez de forma irregular o recolhimento e subsistindo, então, a diferença apurada pelo fisco. De fato, no relatório circunstanciado apostado aos autos, a autoridade fiscal expõe claramente as irregularidades apuradas decorrentes de subtrações indevidas sobre o valor do imposto e também erros de apuração. No que diz respeito às subtrações indevidas sobre o valor do imposto, o fisco alega que as notas fiscais de devolução pela recorrente com destino à matriz do Estado de Minas Gerais continham o destaque do ICMS. Entretanto, ponderando que, consoante informa a autoridade fiscal e a contribuinte matriz com sede no Estado de Minas Gerais não possui inscrição estadual, e considerando o disposto no protocolo ICMS 36 de 2009, estabelecido entre os estados, não há dúvidas que o referido argumento não socorre ao autuado. Deveras, independentemente do destaque do ICMS nos documentos fiscais de devolução, o procedimento adotado pelo autuado não encontra qualquer respaldo na legislação do imposto. Por fim, especificamente em relação aos erros de apuração indicados pelo fisco, o autuado repisa os argumentos defensivos, sustentando a inaplicabilidade do IVA ajustado às mercadorias comercializadas, que são itens de higiene pessoal, invocando a seu favor o posicionamento da consultoria tributária, esposado por meio da resposta à consulta tributária número 1868 de 2018, que aqui eu transcrevo, e digo que, em que pese a resignação recursal, é certo que a decisão utilizada não carece de qualquer reparo. O ato decisório foi ao cerne da controvérsia, sem ressalva ou desvio. Analisou com acuidade o entendimento exposto na resposta da consultoria tributária, citada também na decisão normativa 8 de 2015, concluindo que, abro aspas, nos casos em que a alíquota interna, que é a alíquota interna e a alíquota interestadual são iguais, considerando que as alíquotas internas são respectivos percentuais da carga tributária efetiva, seriam aplicados o IVA-ST original, o que foi levado em consideração pelo fisco em relação à maioria dos produtos, conforme demonstrativo do anexo 2. Com relação às outras situações em que as alíquotas aplicáveis eram diversas, seguindo a orientação da decisão normativa CAT, o IVA ajustado deve ser utilizado, porque a alíquota intra é maior do que a alíquota inter, e o que ocorreu nos casos das alíquotas de 4, interestadual, e 12, interna, ou 18%. De fato, a leitura completa e minuciosa, sem pressa, da aludida resposta à consulta tributária, 1868 de 2018, desculpa, tenho que corrigir, em conjunto com a decisão normativa CAT de 2015, que traz luz à controvérsia e evidencia a correção do entendimento do juízo monocrático. E aqui eu trago, então, dando realce, as conceituações da decisão normativa CAT de 8 de 2015, que estabelece a metodologia de cálculo do IVA ajustado, explica o IVA-ST original, que é a margem de valor agregado aplicado às operações internas, a alíquota interestadual, que é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual e ao percentual de carga tributária efetiva, quando esse for inferior à carga
a alíquota interestadual aplicável à operação, e a alíquota intra, que é o coeficiente correspondente à alíquota interna no percentual de carga tributária efetiva, quando esse for inferior à alíquota interna praticada pelo contribuinte substituto no estado desse estado, nas operações com as mesmas mercadorias. E aqui eu trago, então, as seguintes passagens da resposta à consulta tributária 1868 de 2018. Assim, considere-se um exemplo. Aí a consultoria traz um exemplo, né? Que na verdade é um produto de higiene pessoal, shampoo, e chega à conclusão de que nessa operação interestadual deve-se considerar como alíquota interna para fins de cálculo do IVA-ST ajustado o percentual de 12%, que corresponde à carga tributária efetiva que seria devida na operação do contribuinte substituto paulista com as mesmas mercadorias. E aqui eu dou realce. Nesse caso, como a alíquota interna tem o mesmo percentual da alíquota intra, o ajuste IVA-ST é dispensado, devendo-se aplicar, então, a operação do IVA-ST original. Aprende-se, portanto, que, em relação a operações com os produtos de higiene pessoal, o ajuste do IVA-ST é dispensado apenas, né, quando com essa rubrica, né, a alíquota inter tem o mesmo percentual da alíquota intra, hipótese em que deve ser aplicada a operação do IVA-ST original. Nesses limites, há que se observar que os contornos fáticos delineados nos autos bem demonstram as inconsistências apontadas pelo fisco. Abro aspas, o contribuinte substituto mineiro deixou de considerar no cálculo do IVA as divergências entre as alíquotas interestaduais de 4% e 12% e das alíquotas internas de 12% e 25%, o que distorceu o IVA aplicado, estando mesmo em desacordo com a legislação do CMS, tendo em vista que, em alguns casos, o IVA correto seria o IVA ajustado. Bem por isso, a resignação recursal não merece acolhida. Em relação à multa, o autuado entende que as multas deveriam ser aplicadas, que são aplicadas nos patamares que violam o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade do não confisco, né? Eu digo que esse argumento sequer deve ser conhecido, eu digo que as multas estão em conformidade com a legislação vigente, os percentuais estão dimensionados por dispositivo legal válido e vigente, né? Cujo afastamento somente se faria nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, que não ocorre no presente caso. E também digo que não há vedação ao princípio do confisco, porque ele se refere apenas a tributo. E trago aqui o posicionamento da Câmara Superior nesse sentido. Assim, em face de todo acima exposto, concluo que os argumentos e as provas encartadas à defesa não se mostraram capazes de desconstituir as acusações imputadas ao autuado, de modo que mantenham integralmente as exigências fiscais objeto dos itens 1 e 2 do AIM. Diante disso, conheço parcialmente e nego o provimento ao recurso ordinário interposto. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Já tinha lido o voto, parabenizo pela objetividade do voto e pela leitura. Passo a palavra aos demais, se alguém gostaria de se manifestar. Se for possível, presidente, também Volta. fazer o registro aqui pelo voto, né? Parabéns, doutora Luciana. Esse caso me chamou a atenção porque, não sei se vocês, recentemente, até essa questão da DC 49 voltou de novo à tona, né? O Supremo Tribunal, acho que primeira semana agora de fevereiro, ele confirmou novamente a tese, né? Porque, se eu não me engano, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele estava julgando a favor dos contribuintes, passando por cima da modulação do período, né? Daquele período que você deixou bem registrado no seu voto, que é o caso aqui que está sendo autuado em função que ele está fora dos efeitos da modulação. E até por uma dever de ofício mesmo, né? Como advogado, a gente fica com aquela situação polêmica, porque teve alteração na própria legislação em 2023, né? Na Lei Candir, teve alteração da legislação, deixando praticamente a critério do contribuinte ele tributar ou não essas operações de mercadoria própria. Então, parabéns, acho que é mais para tirar uma satisfação mesmo nossa aqui entre a gente, colegas aqui. A doutora Luciana, ela representa, do fisco ou é contribuinte? Conselheira? Sou fisco. Ah, tá. Porque até para conhecer a composição da 7ª Câmara, que como eu sou novo aqui, então, tá bom? Muito obrigada pelas palavras, doutor Alberto. Imagina. Presidente, meu parte travou, acho que eu vou ter que reiniciar, não estou conseguindo registrar o voto.
Já está registrado, doutora. Conseguiu? Conseguiu. Tá. Não Não Deixa tá eu só aparecendo. verificar se está tudo correto aqui. Está tudo correto. Ok, perfeito. Tá. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 440, DPC Distribuidora Atacadista S.A., recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido nos termos do voto da relatora, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutor Henrique, doutor Rodolfo, e em especial ao doutor Arthur Alberto, que compareceu aqui, foi chamado às pressas para comparecer em substituição da doutora Maria Anselmo. Agradeço também ao Hélio, que nos acompanha, que viabilizou toda a gravação e transmissão da sessão de julgamento. Tenha todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Igualmente, tudo de bom para vocês. Fico à Obrigado. disposição, presidente, nas próximas. Obrigado. Interessante.